Paz do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe cada um. Algumas pessoas têm me procurado, né, e perguntado, né, como é que faz para despertar, né, para iniciar a leitura da palavra de Deus, porque há grandes segredos e muitos querem compreender, né? Não querem se alimentar apenas por ministrações, eles querem se alimentar também em seus lares, ou seja, querem descobrir mais da palavra de Deus. E eu acho isso muito positivo, eu acho isso muito bom. Eu tenho certeza que isso nasceu do coração de Deus, porque quando você dá um peixe para uma pessoa, ela vai se alimentar. Mas quando você ensina a pescar, ela vai se alimentar pro resto da vida dela. Ela sempre vai procurar seu próprio alimento. Isso é muito bom. Então, para aprender mais da palavra de Deus, quais são os passos? O primeiro passo é a palavra de Deus, né? Ler a Bíblia. A Bíblia ela é composta por 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Dos dois testamentos, o testamento mais fácil para quem quer conhecer a Cristo, né? Para quem quer começar uma boa leitura, seria começar pelo Novo Testamento. Do Novo Testamento, eu indicaria para que fosse lido os evangelhos, né? Então é segmentado em 4 evangelhos, 3 sinóticos e um diferenciado, que é João. Então, dos 3 sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eu recomendaria começar pelo Evangelho de Marcos. Por quê? O Evangelho de Marcos é um evangelho muito rápido, né? É um evangelho de precisão e de velocidade. Ele tem apenas 16 capítulos e ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Dos 4 evangelhos, ele foi o primeiro. Mateus e Lucas se baseou em Marcos para escrever o deles, né? Lucas era um médico amado, bastante letrado, né? Bastante enraizado no grego koiné, né? Ele é bem elitizado, era um grego bem culto, né? Então é um grego que, enfim, a informação que tem lá, ela é mais precisa, mas é mais longa, mais demorada, né? É feito pela ótica de um teólogo. Lucas era um teólogo, então não acho interessante começar com Lucas, né? Quando eu falo teólogo é para que vocês entendam bem quem ele era, mas era uma pessoa bem estudada, né? Muito educada na parte de escrita. Então, minha recomendação, começar com Marcos. Depois que você lê o Evangelho de Marcos, são 16 capítulos, depois que você terminou de ler esse Evangelho fácil e rápido, você vai compreender um pouco mais sobre Jesus. Aí você passa para Mateus, que é o segundo. Depois de Mateus, você vai para Lucas e deixa o Evangelho de João por último. Então, a sequência é: leia Marcos, leia Mateus, leia Lucas, leia João. Acabou os evangelhos, passa para o livro de Atos, que é a história da igreja. O livro de Atos corresponde a 30 anos de ensino. Então são 28 capítulos, e o capítulo 28, ele não dá uma doxologia final, né? Ele não tem um término, não se acabou o livro de Atos. Então você vai ler de Atos do 1 ao 28, e em seguida vai começar a ler as cartas, né? 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e aí você vai até chegar em Judas. Quando chegou no livro de Judas, na carta que Judas escreveu, não Iscariotes, né, um dos 12, você deixa o livro de Apocalipse, não leia o livro de Apocalipse, porque ele é um livro bastante simbólico, com muitas metáforas, com muitas simbologias, e você vai ficar um pouco confuso, talvez você não vai entender. Então deixa esse livro por último. Acabou o livro, acabou a carta de Judas, né, a carta de João e de Judas, você passa para o Antigo Testamento. E aí você começa a ler Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a Torá, os 5 livros escritos por Moisés. Então, você passa a ler a Torá. Acabou a Torá, pode ler em sequência, né? Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, vai lendo em sequência aí. Ela é segmentada em profetas menores, profetas maiores, poéticos, né? Livro de sabedoria, que é Provérbios. Então, algumas segmentações, mas pode ler em sequência. Uma vez que você leu toda a Bíblia, do Antigo Testamento e o Novo Testamento, deixando o livro de Apocalipse por último, aí eu te recomendo você estudar o Apocalipse com base em algum cursinho, né? Em algumas videoaulas, porque você não vai entender Apocalipse só por si só. É necessário um estudo por detrás disso. Há muitas metáforas lá, há muitas simbologias, e você vai se perder se você ler sozinho. Ou você não vai entender nada, ou você vai tirar conclusões aleatórias, né? Os teólogos se divergem. Por exemplo, tem uns que são
pré-tribulacionistas, outros são mid-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas, uns são preliminares, o outro pós-milenares. Então, nós como teólogos, a gente se diverge bastante, né? Cada um tem a sua postura, cada um tem a sua posição e também cada um tem a sua base bíblica. A base bíblica suficiente para pré-tribulacionista, a base bíblica suficiente para mid-tribulacionista e a base bíblica suficiente para pós-tribulacionista. Então a gente se diverte, cada um vai escolher aquilo que mais se adequa à sua fé, à sua realidade, enfim, é só para que você entenda que não é bom você ler Apocalipse sozinho. É bom que você tenha alguém para te acompanhar, ou, na verdade, alguém para te mostrar o que eram as 7 cartas da igreja, né? Se elas correspondem a períodos da igreja na Terra. Essa é uma visão que alguns teólogos têm. Então é muito bom você ler Apocalipse com base em algum estudo, né? Com um direcionamento. Então deixa esse livro por último de toda a Bíblia. O livro de Apocalipse não foi o último livro a ser escrito. O último livro a ser escrito foi 3ª de João, pelo apóstolo João. Mas um dia, quem sabe, a gente entra em detalhes aí, eu explico um pouco mais sobre bibliologia, e aí vocês vão entender um pouco melhor. Minha recomendação, comece com o livro de Marcos, Mateus, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e depois todas as cartas paulinas aí e as demais cartas dos escritores, como Pedro, Judas e João e assim por diante. Então é isso, espero ter ajudado. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me acionar, procura no meu WhatsApp aí, me manda mensagem que se eu puder ajudar nesse sentido, eu vou ajudar aí. Deus abençoe em nome de Jesus.